plano de saúde com os melhores preços, tá? Deixa eu só colocar aqui no meu material. Então, quem somos nós? Gente, nós somos uma operadora de saúde, tá? Tem muita gente que fala assim, mas vocês são uma operadora? Sim. Então, nós cobrimos tudo que está no rol da INS, tá? Qual que é o principal diferencial da SAMI? É que a gente quer focar na prevenção, tá? Nós falamos que nós somos um plano de saúde, não um plano de doença, que você só usa quando está doente. Então, o nosso foco é a prevenção e como a gente consegue fazer isso? Com o time de saúde, tá? E também, nós somos uma startup, uma empresa de tecnologia, então sempre a tecnologia vai estar a favor do beneficiário na palma da mão dele, no aplicativo. Então, hoje, nós temos mais de 21 mil vidas na nossa carteira, mais de 350 milhões captados. Hoje, a nossa rede credenciada é cascata, tá? Temos contratos a partir de uma vida e temos alguns parceiros, como é o Hub, Telavita e Zen Club. Eu estou passando aqui rapidinho, porque a gente vai entrar em detalhes de cada um. E falando um pouquinho sobre a evolução da SAMI, a SAMI foi fundada em 2018, porém, a gente só iniciou a operação em 2020. Mas, Bianca, por que demorou 2 anos? Porque eu vim com a saúde preventiva. Eu vim com um time de saúde. E para eu trazer essa tese, a gente teve que estudar e fazer vários testes para isso funcionar. Então, por isso que demorou mais ou menos 2 anos, tá? Em 2020, como eu falei, nós somos uma startup e a gente recebeu o maior investimento Série A da América Latina, tá? Que foi 86 milhões de reais e fechemos a parceria com a El Hub, a antiga Gympass. Então, o que é legal ressaltar? Essa parceria com o Gympass está com a gente desde o início. Não é aquela parceria que vai e volta, não. Ela sempre esteve conosco, tá? E continua. Em 2023, a gente bateu mais de 21 mil membros, tá? E a gente também começou a crescer em relação ao hospital, clínicas e laboratórios, e agora em 2025 a gente completa 5 anos de operação. Então aqui um pouquinho falava dos nossos investidores, né? Então a gente tem a Mundi, nós temos a Monox, que é uma das maiores, a DN Capital, e aqui também algumas empresas que estão conosco, tá? O Grupo Carreira, que é o nosso maior orgulho, tá? A gente tem o próprio Hospital Santa Virgínia, usa a SAMI, então é bem interessante vocês saberem quem são nossos parceiros. Então, a SAMI quer o quê? Revolucionar o setor de saúde. Então, gente, os diferenciais. A gente tem contratação a partir de uma vida. A gente aceita 100% prestador, tá, gente? Eu vou focar nisso também de prestador, mas de 2 a 29 pode usar nossa cartinha simples, que assina via digitalmente, não precisa ser registrado em cartório, não precisa de documento nenhum, tá? Temos seguro viagem, já que o nosso plano é somente São Paulo e região metropolitana, tem seguro viagem sem custo adicional, dependendo do produto. A gente tem a carta própria de comprovação de vínculo familiar, temos a menor coparticipação do mercado e consultas ambulatoriais em determinados hospitais da nossa rede, tá? E o nosso time de saúde resolve até 80% dos problemas. Vamos falar dos 4 pilares que tornam isso possível. O primeiro é o time de saúde personalizada. Eu acho que é aí a maior dificuldade para passar para os clientes, tá? Então, eu peço bastante atenção nesse ponto, que é um pouco do time de saúde, tá? Então, vamos entender um pouquinho do time de saúde. O que é atenção primária? O que é o modelo tradicional? Gente, quando eu for falando, pensa realmente, será que eu já fiz isso? Que vocês vão ver que já fizemos isso e é um modelo tradicional e não é eficaz, tá? Então, uma pessoa fictícia, e aí a Ana acorda com uma forte dor de cabeça. O que é a primeira coisa que a Ana faz? Ela toma um medicamento, tá super certo, gente. Isso não vejo problema nenhum. A Ana tomou um remédio, a dor persistiu, e aí ela foi no hospital. Foi no hospital, talvez sim, talvez não. Ela tomou um medicamento, né? Voltou para casa e a dor não passou. Aí ela falou, meu Deus, eu preciso procurar um médico. Aí ela marcou um neuro, dor de cabeça, né? Ela falou, vou no neuro. Quem pediu para ela ir no neuro?
Ninguém. Vozes da cabeça dela, né? Então, ela sabe que demora para marcar consulta, demorou, agendou, foi na consulta, então ela teve um gasto. E o médico falou: olha, Ana, você precisa fazer alguns exames. Agendou os exames, fez os exames, marcou o retorno. E o neurologista falou assim: Ana, você não tem nada neurologicamente. Aí o médico falou: você já pensou em ir no endócrino? Às vezes você pode estar com um problema hormonal. Ela falou: nossa, boa ideia, doutor. Marcou uma consulta, foi na consulta, fez um monte de exames, retornou na consulta. E o médico falou: olha, Ana, na parte de endocrinologia você não tem problema nenhum. Aí ela falou: meu Deus. Aí ela colocou lá no Google: dor de cabeça forte, 5 meses. Ou o Google fala que ela vai morrer, ou vai dar relato de várias pessoas. E um desses relatos, ela se encontrou e ela marcou um oftalmologista por conta desse relato. Ela teve um diagnóstico de miopia. Gente, vocês entendem que isso é um processo totalmente lento, ineficaz, caro para ela, caro para a operadora? E ela teve que ir em 3 médicos, um pronto-socorro, para saber que ela só estava com miopia. Vocês entendem isso, gente? É um dado da ANS, tá? Não é um dado da SAMI. Hoje, um diagnóstico no Brasil demora até 6 meses, tá? E as pessoas estão morrendo exatamente por esse cuidado descoordenado, tá? Como é o modelo SAMI? Ana tem uma forte dor de cabeça, ela manda uma mensagem para o time de saúde dela, que é composto por um médico, um enfermeiro e um coordenador da saúde. Então, esse time é de confiança, é o time que conhece a Ana, tá? Que ele tem trocas com a Ana, que a Ana confia nele, e aí a Ana falando tudo o que está acontecendo, que ela já tomou remédio, ela já foi no hospital, ela vai contar do dia a dia mais profundamente, e aí ela vai ter um diagnóstico de miopia. Gente, vocês concordam que esse processo é muito mais assertivo, muito mais rápido e um baixo custo? Eu gosto de dar um exemplo muito real, tá? Que o pessoal fala: ai, Bianca, mas time de saúde? Gente, alguém tem filho pequeno aqui? Espero que sim, eu tenho 5 anos. Eu nunca acordei e falei: nossa, eu vou levar meu filho num cardiologista. Ah, amanhã eu vou levar ele num neuro. Nunca. Eu sempre vou no pediatra, e o pediatra que solicita o médico eletivo. Então, quem é meu médico de confiança? É o pediatra. E é igual na SAMI, tá? Então, sempre que ele for marcar uma consulta eletiva, ele vai passar com o time de saúde, porque a gente vai entender e a gente vai centralizar no médico correto para ele não ter que várias consultas. Isso não é uma trava, tá? Não é uma trava, você não vai no médico. Ao contrário, a gente quer que ele vá no médico correto, tá? E eu gosto de falar que existe dois modos de falar da SAMI. É tudo como a gente passa para o cliente. Então, primeiro, se eu chego para o cliente e falo assim: olha, eu tenho um plano novo que chegou super legal, preço bom, uma mega rede hospitalar, vários benefícios, tem seguro viagem, tem o El Hub, mas tem que passar pelo time de saúde. Gente, eu não compro se vocês me vendem assim. Agora, vamos pensar se a gente fala o que acontece. Olha, eu tenho um plano bom, com preço bom, com uma rede hospitalar boa, com vários benefícios, e o melhor de tudo, você vai ter um time de saúde seu, composto por 3 pessoas. Então, você vai ter um médico dentro da operadora, que vai saber do seu dedinho do pé até o fio do cabelo. E nenhuma operadora oferece isso. Aí eu dou muito valor para isso, tá? Então, eu expliquei sobre o time de saúde. Para ir no hospital, não precisa falar com o time de saúde, somente para consultas eletivas. E a gente jamais vai proibir ir na consulta. A gente vai entender a necessidade e mostrar o caminho certo. Tá? Então, como que é o nosso time, tá? Você consegue até 5 minutos falar pelo chat no aplicativo. Você consegue fazer a consulta tanto via telemedicina online ou presencial. Quando for presencial, é na nossa Casa Sami, tá? Que fica no Lefort, na Liberdade, no Santa Virgínia. Sempre é com hora marcada, tá bom? A gente tem um programa de saúde feito para você, então cada membro vai ter um foco. Então, eu posso dar o meu exemplo, tá? Eu fumo, e quando eu entrei na SAMI, eles me ofereceram um programa de tabagismo. Eu achei muito legal, porque eu já tive
em outros planos, eu já trabalhei em outras operadoras e ninguém teve esse cuidado comigo. E 80% das queixas são resolvidas até na primeira consulta, tá? Porque, gente, o médico de família, ele é um médico que a formação demora muito mais, por exemplo, que um clínico geral, porque ele consegue atender todos os sexos e todas as idades. Então, como funciona no nosso aplicativo, tá? Eu tenho 2 botões. Um é o Estou Me Sentindo Mal, que é um pronto atendimento digital. Então, sempre vai ter um médico lá, tá? Então, estou com uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, um enjoo, uma crise de ansiedade. O membro consegue falar via aplicativo das 8 da manhã às 10 horas da noite. Agora, se eu quiser falar com o meu time de saúde, tá? Aí é de segunda a sexta, das 8 às 5 horas da tarde. Gente, alguém tem dúvida sobre o time de saúde? Se quiser, pode abrir o microfone, porque o time de saúde é o coração da SAMI, então é importante estar muito claro para vocês. Alguém tem dúvidas? Não? Então eu vou continuar, tá bom? Então agora eu vou falar do segundo pilar, que é a saúde preventiva, e com isso são nossos parceiros, tá? Então, primeiro é a Casa Irene, que é o Centro de Referência para Inserção de DIU, tá? Que é totalmente humanizado. Tem o embarque clínico, gente. O embarque clínico, para mim, que entrou na SAMI, que tem essa saúde preventiva, foi o maior diferencial, que é o quê? É o time de saúde querer me conhecer, tá? Não é uma entrevista médica onde vai declinar ou não, porque eu já estou dentro da operadora, mas ele vai me conhecer. Então, eu posso dar o exemplo do meu embarque clínico. Perguntaram sobre a minha alimentação, quantas vezes eu vou no banheiro, como foi minha gestação, se eu bebo, se eu fumo, se eu faço exercício. Perguntaram até da minha família, se minha família tinha pré-diabético, diabéticos, com pressão alta. Então, eles buscam todas as informações possíveis e imaginárias, porque assim a gente vai criar um laço com o time, eles vão me conhecer profundamente, tá? O Zen Club é a terapia online, 24 horas por dia. O El Hub é o antigo Gympass e o Med Preço, tá? Então, como eu disse, Casa Irene é o centro de referência para inserção de DIU, fica aqui em Higienópolis, tá? Gente, é um lugar totalmente humanizado e eles colocam qualquer tipo de DIU, tá? Se você tiver com todos os seus exames em dia ginecológico, você consegue, às vezes, colocar o DIU no mesmo dia, tá? Então, é muito legal. O Zen Club, terapia online, 24 horas por dia. Eu uso, tá? Então, eu posso falar com muito encantamento. Eu passei com o time de saúde, eu faço acompanhamento semanalmente com psicólogos, tá? E como que é a minha rotina? Gente, eu acordo mais ou menos 7 horas da manhã e eu volto para casa mais ou menos 7h30 da noite. Eu tenho um filho de 5 anos, então eu tenho que fazer janta, brincar com ele, colocar ele para dormir, dar banho. Então, meu dia acaba mais ou menos 10 horas da noite. Onde eu faço terapia 10 horas da noite? Em nenhum lugar. Eu consigo fazer no Zen Club, tá? Então, toda quinta-feira, 10h30 da noite, eu faço terapia, tá? Então, 71% das pessoas que usam o Zen Club, tá? Não é nem membro SAMI, consideram um dos top 3 benefícios que a empresa oferece. 84% relatam o impacto positivo em produtividade e 97% sentiram melhoria na qualidade de vida. O El Hub, gente, o El Hub é o antigo Gympass. Ele mudou de nome, né? Porque quando a gente falava de Gympass, as pessoas só entendiam como academia. E tem muito mais do que academia, gente. Tem pilates, tem yoga, tem beach tênis, tem natação, aula de dança, tá? E também tem o bem-estar. Dentro do aplicativo tem nutricionista, tem psicólogo voltado para alimentação. Então, como funciona? Nós pagamos o acesso da plataforma, tá, para os membros, e o beneficiário paga apenas o valor do plano que ele escolher. Tá, Bianca, mas qual é a vantagem? Gente, para você ter o El Hub, você tem que ser o funcionário de uma empresa, tá? Eu não posso dar certeza hoje, mas o El Hub antes, ele só podia ter empresas com mais de 30 vidas. Então, eu já estou dando esse benefício. Gente, você não precisa, se a empresa não te dá esse benefício, a SAMI te dá, tá? É um mega diferencial. Às vezes, o cliente está com uma proposta A e outra B,
e aí ele vê que tem o Hub, ele fala, eu vou optar por esse, tá? E os planos são a partir de R$ 34,90, tá? E o importante, a adesão é opcional. Ah, eu contratei a Sami, eu tenho direito ao Hub, porém no momento eu não quero fechar, tá tudo bem. Ou daqui 6 meses eu sinto a necessidade de fazer algum exercício. Pode também, tá bom? Importante, o El-Hub não está incluso nos planos essenciais, nem o norte, nem o centro, nem o leste, tá bom? Mede preço, a gente oferece para todos, tá? Que é o quê? Desconto em medicamentos e produtos. A entrega é via correio, então você consegue indicar até 5 pessoas dentro desse aplicativo para utilizar esse benefício. Então, eu tenho um tio que mora em Belo Horizonte e ele faz bastante uso de medicamento. Coloca ele no aplicativo. Eu tenho uma amiga que mora em Santos que vai ser mamãe. Coloca ela no aplicativo, tá bom? E esses descontos são reais mesmos, tá? Não é aqueles falsos de R$ 29,90 por 29. O desconto é bom. E também a gente oferece 10% de desconto no plano de saúde da Pet Love para os bichinhos. Um minutinho que eu vou tomar água. Então, esses são os nossos diferenciais, tá? Deixa eu ver aqui essas dúvidas, gente, porque pode ser dúvida de um, pode ser dúvida de todos. O cliente consegue pegar encaminhamento com time online ou somente online e presencial, tá? Ele que opta. Tá bom, Ricardo? Cristina, na SAMI o cliente consegue consultação médica? Consegue, tá? Mas a gente não indica, porque a partir do momento que o cliente só vai no médico particular, acaba com a nossa tese da saúde coordenada, porque eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, uma vez ou outra, tudo bem, mas se isso virar rotineiro, a gente vai ligar para o membro e falar: olha, use o nosso time, tá? Mas consegue. E a nossa rede credenciada inteligente, tá, gente? Hoje a nossa rede é cascata e o nosso foco é o quê? Não é ter vários hospitais, e sim hospitais bons, tá? Então eu tenho Metropolitano, tenho Blanc, tenho Samaritano, tenho Vitória, São Camilo, Lefort, Cepaco, HCor, Santa Paula, entre outros, tá? E também a gente tem os planos essenciais, tá? Que não tá o norte, que a gente lançou faz 2 semanas. Então, no Essencial Zona Leste, o foco é para aquela região, Essencial Centro para foco da região central. Orion RM, Celeste, Coral Mais e o Safira são a prateleira onde a gente mais tem acesso, tirando os essenciais. Todos os nossos planos contemplam Lavoisier, CDB, FEME e Lab, e aí vai aumentando a categoria, vai aumentando também os laboratórios, tá? Mas esse todos têm. O Isalab é muito legal porque é o laboratório que vai na sua casa para fazer exames de sangue e urina, tá? E se você passa pelo time de saúde, não tem coparticipação. Então, pensem comigo. Eu falei com o meu médico da SAMI, eu falei, doutor, eu quero fazer um check-up. Gente, normalmente check-up são exames de sangue. Então, com o time de saúde da SAMI não tem coparticipação também, e nem a clínica. Então, eu falei com o meu médico, ele me deu todos os exames, né? Falei com o time de saúde, eles vão me mandar o link da Isalab, eu agendo com a enfermeira, ela vai na minha casa, coleta meu sangue, minha urina, e no dia eu só mando o encaminhamento. E não tem coparticipação em Isalab quando aciona. Então, vocês viram, eu fiz um check-up, passei com o médico, ele vai ver meus exames de retorno, fiz os exames e eu não paguei nada, gente. É um mega diferencial. E vamos falar um pouco da nossa rede de capilaridade. O Essencial Zona Leste é para o pessoal da Zona Leste. Bianca, precisa morar na Zona Leste? Não. Às vezes é aquela pessoa que passa o maior tempo da vida na Zona Leste. Então ele pode fazer um plano, tá? Mesmo que o CEP dele seja da Zona Sul, não tem problema. O Essencial Centro para o pessoal do centro, o Essencial Norte, Zona Norte para o pessoal da Zona Norte, o Orion, somente São Paulo.
Orion RM. RM quer dizer região metropolitana, então é São Paulo mais região metropolitana, tá? Celeste, somente São Paulo. Coral Mais, São Paulo e região metropolitana. E o Safira, que é acima de 30 vidas, estamos tentando diminuir, é somente São Paulo. E a gente também quer transformar o Safira em região metropolitana. E como o nosso plano é somente São Paulo e região metropolitana, a gente quer assegurar a vida dos nossos membros, tirando para o plano essenciais, tá, gente? O essencial também a gente não oferece esse benefício. Então, a gente tem os valores que têm que ser seguidos, tá? A cobertura é nacional, porém a gente aumentou a despesa médica, tá? 30 mil reais, antes era 10 mil e aumentamos para 30 mil. Qual que é a regrinha? Eu tenho que estar 70 quilômetros longe da minha residência, tá? Então, eu fui para o Nordeste de férias, torci o pé. Eu vou ligar na central da Generali, onde é o meu seguro viagem, e vou falar: oi, tudo bem? Eu sou Bianca, sou membro da SAMI e eu preciso ir no hospital. Eles vão me indicar até 3 hospitais ou clínicas. Fui no local indicado e não passou de 30 mil reais, ele já acerta direto com o hospital. Agora, eu não quis avisar, eu fui no hospital por conta própria, aí eu vou pagar e pedir o reembolso. Como qualquer seguro viagem, eu que tenho que comprovar que eu estou viajando. Mas olha que legal. Então, eu torci meu pé e eu saí do hospital e me mandaram comprar um monte de remédio, tá? Comprei esses remédios, eu gastei mais ou menos 400 reais. Eu vou solicitar o reembolso da despesa farmacêutica, tá? Porque eu tenho receita que o médico me pediu para comprar esses remédios. Aí eu consigo solicitar até a despesa farmacêutica. Então, gente, o membro vai ter todo o cuidado, tá? Muitas pessoas falam: eu quero um plano nacional, mas você viaja? Gente, ninguém vai viajar pensando que vai acontecer alguma coisa. E 30 mil reais parece pouco, mas é muito, tá? Dá até para fazer um parto. Então, para vocês entenderem o resumo do nosso plano. O Essencial Centro não tem o Gympass nem Seguro Viagem, assim como o Essencial Zona Leste e o Essencial Zona Norte, tá? Ele tem o time de saúde, tem o telemedicina, tem coleta de exame domiciliar, tem desconto em farmácia, dependendo do produto tem coparticipação e não tem reembolso, tá? A SAMI não trabalha com reembolso. Já o Orion RM, Celeste, Coral Mais e Safira já tem tudo, inclusive seguro viagem e o El Hub, tá? E falando um pouquinho do essencial, gente, o essencial é o plano que a gente tem uma rede de hospitais reduzidas, né, somente para aquela região, um valor menor, então é um custo-benefício muito bom, tem terapia online, tem tudo como eu já falei, e vamos falar do Essencial Zona Leste. O que a gente oferece? O Santa Virgínia, para pronto-socorro adulto, mais a clínica SAMI, tá? Olha que legal. Na clínica SAMI, que fica dentro do Hospital Santa Virgínia, eu também tenho pediatria. Não tem no Santa Virgínia pediatria, mas eu tenho um pediatra na clínica SAMI, tá? Então, se meu filho precisar ir no pediatra, eu quiser marcar uma consulta, leva na clínica, tá? O Vitória, gente, o Vitória é importante. Nesse produto do Essencial, é somente para a parte de obstetrícia e maternidade, tá? Não tem PS aberto nesse produto. O Hospital Santa Clara, para o pronto-socorro infantil, mas ele está em reforma, tá? Então a gente está com o Cruz Azul e o Hospital dos Olhos, ok? E qual que é o maior diferencial para todos os essenciais? Os hospitais são regionalizados, mas laboratórios e clínicas é nível nacional. Então, nível nacional não, desculpa, nível São Paulo, tá? Então, eu tenho Essencial Zona Leste, porém eu trabalho na região da Paulista e eu quero ir no Lavoisier da Paulista, tá tudo bem. Ah, eu quero ir no ginecologista no Morumbi, porque para mim é mais fácil, tá tudo bem, tá bom? Então, somente os hospitais são regionalizados. Laboratórios e clínicas pode usar em qualquer lugar de São Paulo. E também a coparticipação
Tem limitador, então hoje é uma das menores coparticipações do mercado, tá? Então uma consulta fica R$ 25, exames especiais até R$ 90, procedimentos especiais até R$ 110. Então o cliente sabe quanto vai pagar. E falando um pouquinho do centro, tá? A gente tem o Lefor para pronto-socorro adulto e infantil, mais a minha clínica SAMI, o Cruz Azul para o pronto-socorro infantil, pronto-socorro obstétrico e maternidade. Eu tenho o Adventista para pronto-socorro adulto, o Hospital dos Olhos para oftalmologia e o Santa Mônica e Bezerra de Menezes para pronto-socorro psiquiátrico, tá? Aqui eu não tenho Zona Norte, tá? Não muda também a coparticipação do essencial, porém o Zona Norte eu tenho o HSAMP, tá? Tanto para pronto-socorro adulto e infantil, é o hospital que eu uso, então eu gosto muito desse hospital para o pessoal da região da Zona Norte. Eu não vou entrar muito em produtos, porque até tem no painel, mas eu gostaria muito de ressaltar o Orion e o Orion mais, que quer dizer o mais apartamento. Gente, eu peço, coloque a SAMI nas cotações, tá? Eu estou aqui até hoje na Ramed, eu estava falando para o pessoal e mostrando. Gente, hoje a gente está com um dos melhores valores. O Orion, que é meu primeiro plano, eu já ofereço Vitória, eu já ofereço Blank, eu já ofereço Metropolitano, eu já ofereço HSAMP. O nosso preço está muito bom, ainda mais com coparticipação, tá, gente? Como funciona? Com coparticipação, a gente reduziu o valor da tabela e ainda aplicamos 10% de desconto, tá? Isso já está no painel, já está tudo o desconto certinho. Quando vocês colocam no painel a cotação da SAMI, tá difícil bater a gente. Lógico que tem alguns produtos que veio para baratear de outras operadoras, mas quando a gente fala de rede hospitalar, a nossa está melhor. Tá? Então, coloquem, faça esse teste, gente, por favor. Faça esses testes, 5 minutinhos, fala assim, deixa eu ver quem oferece o Vitória, quem oferece o HSAMP, quem oferece o Santa Virgínia, compare e vocês vão ver o nosso preço, tá? Aí no Orion, aqui estão os laboratórios que a gente oferece, tá? Então tem o Hermes Pardini, tem o FEME, tem o Lavoisier, o Isalab que a gente já conversou. A nossa coparticipação, importante, tá? A gente tem dois tipos de coparticipação, que a gente chama até de coparticipação flex. Porque quando o cliente vai no preferencial, é onde a SAMI tem um acordo melhor com os hospitais e laboratórios. Então, por isso, eu consigo diminuir minha coparticipação. Então, consulta é R$ 30, exames especiais R$ 90. Se ele for em laboratórios ou hospitais que não são da nossa rede preferencial, ele paga um pouquinho mais. Porém, ele sempre vai ter a visão no aplicativo, tá? E aqui a gente mostra no Orion quais são os hospitais preferenciais. Então, o Santa Virgínia tá, o Metropolitano tá, o CEPACO tá, tudo na rede preferencial, tá? O Orion RM, que é a região metropolitana, então, além da região Zona Leste, Sul, a gente colocou no ABC, tá bom? Então, a gente tem Diadema também, Mauá, Guarulhos, Taboão, Barueri, Osasco. Aí, os laboratórios não mudam, tá? Aqui está a nossa coparticipação. Lembrando, uma e duas vidas sempre terá coparticipação, tá? Uma e duas vidas. 3 para cima, aí eu tenho as duas tabelas, com coparticipação e sem coparticipação. Aí aqui mostra a rede preferencial, né, onde o cliente vai pagar menos. No Celeste, Celeste mais, sempre que tiver o mais quer dizer apartamento, tá, pessoal? Aí aqui a gente já mostra, já entra o Santa Catarina. Gente, o Santa Catarina, hoje, de quase todas as cotações que nós fizemos de outras operadoras, o nosso ainda continua sendo o menor preço, tá? Aí já entra o Santa Catarina, Adventista, vai aumentando, porque a nossa rede cascata, então vai aumentando os hospitais, tá bom? Aí também, aí já entra o CDB Premium. Aí também, aqui a nossa rede preferencial e o geral, tá? E o Coral Mais, que é somente apartamento, entra mais hospitais, tá? E mais regiões, então pode ver, aqui a gente já tem o Santa Ana em São Caetano, eu tenho o Cristóvão da Gama
em Santo André, eu já tenho Carlos Chagas em Guarulhos, e aumenta também os laboratórios, tá? Já entra até o Salomon Zop. E aqui, como eu disse, limitador preferencial e geral, tá? E a gente sempre sinaliza a rede preferencial, onde a participação é menor. E o Safira, como eu já falei, é acima de 30 vidas, tá? Já entra Santa Joana, Promatre, já entra São Camilo, já entra o Sírio-Libanês. Gente, a gente está diminuindo as vidas. Em breve espero trazer essa notícia para vocês também. Já entra o Alta, tá? E aqui a nossa rede de preferencial. E por último, a nossa tecnologia que aproxima, tá? Como eu disse, sempre o cliente vai fazer tudo via aplicativo, vai falar com o time de saúde, vai pegar a carteirinha. Ah, eu quero falar com o time de relacionamento. Gente, a resposta tem até 2 minutos. Usem muito o nosso chat. Consultas por telemedicina, acesso à rede credenciada, acesso a guia, exames, todo o histórico. O aplicativo é bem simples, tá? Gente, eu já falei de produtos, agora a gente vai para a regrinha de contratações, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre produto? Porque aí agora eu falo tudo como contratar SAMI, para quem é a SAMI. Então, bora, já que não tem dúvidas. Para quem é a SAMI? Gente, a SAMI é a partir de uma vida para MEI e PJ. Sempre que for uma vida, o dono do CNPJ. De 2 a 29 vidas, pode usar a nossa cartinha de prestadora, a nossa cartinha é super simples. Ai, Bianca, então eu tenho, o meu cliente tem um CNPJ e ele quer colocar o prestador dele mais o filho, pode? Pode, pessoal. De 2 a 29 pode entrar prestador com a nossa carta simples. Não precisa registrar, não precisa de documentação a mais, somente a nossa cartinha. Então, pensam naqueles casos que vocês não tinham produtos para ofertar, né? Porque a operadora não aceitava a cartinha de prestação, sem vínculo. Nós aceitamos, tá? E a gente também tem a contratação híbrida. A única regra é que o dependente tem que seguir a mesma categoria que o titular, tá? Então, é somente essa regrinha. Contratação de múltiplos CNPJs. Então, eu tenho uma empresa com 13 vidas. Eu tenho outra empresa com 17 vidas. Tem sócio em comum? A gente consegue juntar e aí cai a redução para 24 horas, né, de todos os beneficiários, tá? Antigamente precisava mandar um e-mail para a SAMI de venda coligada, agora é só chamar o supervisor de vocês, que ele me aciona e a gente faz essa venda coligada. E se cada empresa quiser receber o seu boleto, a gente também consegue mandar um boleto para cada empresa. E quem pode aderir à SAMI, tá? Então, de 1 a 29 vidas, cônjuge, enteado, ex-funcionários, filhos naturais adotados, irmão, mãe ou pai, netos e sobrinhos. Bianca, você aceita genro? Não, não aceito. Coloca como prestador. Bianca, você aceita primo? Não, não aceito. Gente, coloca como prestador, tá? E mais de 30 vidas, cônjuge, enteado, ex-funcionários, filhos naturais, tá? Então, são essas regrinhas. Importante, a SAMI tem uma idade limite, que é até 64 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Porém, se no contrato tiver mais de 4 vidas, aí eu autorizo uma vida com mais de 65 anos, tá? Se tiver mais de 10 a 19 vidas, eu autorizo 2 vidas, de 30 a 99, 10% da massa. Bianca, eu tô com um caso que é um contrato assim, ó. São 3 vidas, uma de 35, a outra de 40 e uma de 68. Chama o supervisor, eles vão me acionar, tá bom? E aí eu tento abrir uma exceção. Agora, se for 3 vidas, com 68, 69, 70, eu não consigo. Mas se for 3, às vezes eu consigo abrir uma exceção, tá bom? E para filhos, 39 anos, 11 meses e 29 dias. Uma pergunta que eu recebo muito no meu WhatsApp é: Bianca, qual a idade para prestador? 64 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom?
Documentação para contratação. Gente, super simples. Cartão CNPJ, contrato social, requerimento ou certificado e-mail, tá? Documentos para contratações. RG, CPF. Se for mais de 30 vidas, eu preciso que todo mundo comprove o vínculo, tá? E eu preciso do e-mail e telefone de todo mundo. E lembrando que eu tenho a carta de prestador, tá? Já está aqui na Ramed, quem precisar é só pedir para eles. Dependente, tá? Casados, eu tenho a carta de união estável. A gente sabe que a maior dificuldade de vocês é falar, olha, eu preciso que você faça um registro via cartório de uma carta de união estável. A SAMI já tem essa carta, tá? E a mesma carta, coisa do prestador, é assinada via ClickSign em ambos os lados, tá? Filhos, certidão de nascimento, sobrinho e netos, eu preciso de um documento que consta a relação parental, tá? E sempre que for maior de 18 anos, eu preciso do e-mail e telefone de todos os dependentes. Mas, Bianca, meu filho tem 18 anos, não tem um e-mail. Então, faça o e-mail para o seu filho, que é importante até um dia que vai precisar arranjar um emprego, tá? Quais empresas que não são aceitas dentro da SAMI, tá? Segurança Armada, entrega rápida. Empresários individuais e MEIs com menos de 6 meses também não são aceitos, tá? A SAMI tem um contrato de 12 meses de validade. Caso o membro queira cancelar, ele tem que cumprir um aviso prévio, 60 dias, tá? E a multa vai ser 50% do valor restante das mensalidades, ok? Programa de redução de carência. Hoje nós aceitamos todos os planos, desde que tenha registro na ANS, tá? Ah, Bianca, então não tem uma lista de congênere? Não, eu aceito qualquer plano. Mas, Bianca, ele veio de um plano muito, muito inferior. Não tem problema. Tem registro na ANS? A cobertura é compatível com a nossa, que é ambulatorial, hospitalar com obstetrícia? É. Então, bora que a gente reduz. Eu só preciso da carta de permanência, tá? Caso meu time peça, aí sim a gente vai pedir o comprovante, carteirinha, essas coisas. Então, falando um pouco de carência, hoje também a nossa carência está muito boa, tá? Uma das melhores do mercado, tá? Para quem não possui plano anterior. Então, o time de saúde 24 horas, urgência e emergência 24 horas, consultas médicas, exames simples 30 dias, terapia 180 dias, exames de alta complexidade 180 dias, internação e cirurgia 180 dias, parto 300, CPT 2 anos, como vocês já sabem. De 6 a 11 meses também reduzimos, tá? Aí já cai para 15 dias consultas médicas, 120 dias terapias, tá? Exames de alta complexidade, 90 dias, internação e cirurgia, 120 dias. Para quem tem mais de 12 meses completos, aí já cai tudo para 24 horas, exceto terapia, que fica 90 dias, tá? Lembrando que parto e CPT a gente não mexe. Forma de pagamento: boleto ou cartão de crédito, tá? Gente, cartão de crédito é que nem uma compra recorrente, é que nem uma assinatura no Netflix. Eu só preciso do crédito no mês, eu não preciso do valor total da fatura. Eu só preciso daquele valor no mês, a gente debita no mês e na data que o cliente escolheu, tá? E o legal, eu tenho a vigência programada até 70 dias. Qual que é o diferencial, gente? A minha Planium, o meu sistema, libera colocar MEI a partir de 4 meses. Então, você consegue segurar o valor e segurar o cliente. Porém, ele não consegue assinar o contrato e nem agendar o pagamento, mas ele já consegue ir preencher na declaração de saúde. E quando der 6 meses, aí você só faz o cliente assinar e segura essa venda, tá bom? Quais são as datas de pagamento? Cartão de crédito e boleto. Sempre será dia 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, tá? Tanto no boleto ou cartão de crédito. Porém, se vocês verem, cartão de crédito é muito mais rápido. Se o pagamento é dia 1, a vigência é dia 2, acesso aplicativo é dia 3. Se já for no boleto, o cliente paga dia 1, a vigência é dia 6 e o acesso aplicativo é dia 7. Uma informação muito importante que teve bastante caso na SAMI. Quem escolhe a data da vigência é o cliente, tá bom? Ele assina o contrato e escolhe a data e a forma. Aí o cliente, hoje é dia 8, aí ele fala, eu vou colocar a data de pagamento para o dia 25 de abril. Legal, ele escolheu. Porém, ele paga hoje.
que vai acontecer? Ele só vai vigenciar no dia que ele escolheu, tá? A gente não antecipa a vigência, então é sempre bom atentar o cliente e ele também sempre vai receber um e-mail explicando a vigência e o acesso do aplicativo, ok? Um minutinho, gente. Bora. E eu também tem o termo de responsabilidade e nomeação de representante, tá? Então é para aquelas empresas que falam assim, olha, Bianca, eu fecho minha empresa, esse contrato com 8 vidas com você, porém, eu quero que você cuide de tudo que for inclusão, exclusão, pegar boleto, tudo que for para você falar com a operadora. Aí o cliente faz esse termo de responsabilidade e nomeia vocês como representante, né? Porque se você, corretor, liga na operadora por conta da lei do LGPD, você não consegue pegar essas informações. Aí a gente tem esse termo de responsabilidade, tá bom? Cotações acima de 100 vidas, tá? A gente tem uma área para PJ, tá? Estão precisando, pode acionar a Ramed e eles vão indicar quem é a pessoa correta, porque eu só cuido de 99 vidas. E o treinamento é esse, tá? Quem gostou do material, escaneie aqui, tá? Aqui é o Sami Venda Mais, onde a gente sempre manda as campanhas, novidades, tudo que está acontecendo dentro da Sami. E agora eu queria muito que vocês abrissem o microfone e pegar esses 15 minutinhos restantes e tirarem as dúvidas de vocês, saber o que vocês acharam da Sami, se vocês já venderam Sami. Falem comigo, gente. Não me deixem sozinho. Alguma dúvida, você liga para a gente, tá bom? Mas está no seu e-mail aí que está precisando. Tá me ouvindo? Oi, Rô. Alô, beijão. As Até mais. perguntas aqui do chat, Até mais. você já deu uma olhada, não? Deixa eu ver, não. Tem uma que eu respondi, que falava sobre os agregados, aí eu coloquei lá o que aconteceu no nosso site, sobre os dependentes indiretos. E tem Isso. uma pergunta da